Você já parou para pensar que talvez você está vivendo uma mentira confortável? Uma dessas mentiras cheias de meme de humor duvidoso, figurinhas do WhatsApp que você não mostraria para sua mãe, validação do próprio ego e informações baseadas numa pesquisa profunda sobre o próprio umbigo da pessoa. Aquelas mentiras que a gente não chama de mentira, mas de opinião, de narrativa, de liberdade de expressão. Ou então o mais sofisticado de todos, a minha verdade. Porque assim, em tempos de pós-tudo, pós-modernidade, pós-amor, pós-respeito, a gente chegou ao que o escritor britânico George Orwell previa com uma precisão cirúrgica: a pós-verdade. O lugar onde o que importa não é o que é real, mas o que é repostado. E é nesse ponto que eu te pergunto, assim, sem ironia, talvez só um pouquinho. E se tudo que você acredita for apenas o que alguém deixou você acreditar? Pensa aqui comigo. Você acorda, abre o celular e já é bombardeado por verdades instantâneas. O noticiário diz uma coisa, o influenciador de 3 milhões de seguidores que eu nunca vi na vida diz outra coisa, a escola ensina uma terceira coisa e o grupo da família no WhatsApp traz uma quarta coisa. A mais criativa de todas, claro. Geralmente envolvendo alienígenas, sósias de presidente, vacinas com chips e o fantasma do comunismo. A questão é, quem é que tá com a razão? Ou pior, será que ainda existe razão disponível nisso tudo? A gente está vivendo num mundo onde a verdade se tornou um produto com validade curta. Tipo o abacate assim que chega em casa, ou então a promessa de um político em campanha. Cada grupo tem a sua própria embalagem, seu selo de autenticidade emocional. E se você questiona, pronto, é expulso, é herege, é traidor, pior ainda, você é uma pessoa que assiste telejornal. Depende de quem está de plantão nessa hipocrisia toda. O problema é que, quanto mais gritamos minha verdade, mais nos afastamos da verdade. Aquela verdade simples, aritmética, que dizia que 2 mais 2 é igual a 4. Mas e se te disserem com convicção, com autoridade, com fundo de biblioteca, bandeira do Brasil e música de motivação, que 2 mais 2 é igual a 5? Você acreditaria? Lógico que não. Pelo menos assim, não de primeira. Mas e se todo mundo ao seu redor também acreditasse? E se o noticiário confirmasse? Se o professor reforçasse? E o Google, nosso novo oráculo, dissesse sim, 2 e 2 são 5? Você ainda teria coragem de dizer que não? É aqui que começa o enigma de verdade. E a verdade, hoje em dia, tem mais versões do que o Homem-Aranha. E o mais curioso é que cada versão tem sua legião de fãs prontos para te atacar se você ousar duvidar do roteiro. A gente não quer mais descobrir o que é verdadeiro. A gente só quer confirmar o que a gente já acredita. Ou então a gente quer o aplauso por repetir o discurso do grupo. É mais confortável, dá menos trabalho e vem com um filtro de autoestima embutido. Porque, afinal de contas, quem precisa de fatos quando se tem sentimentos? Mas olha só o perigo. Quando o sentir começa a valer mais do que o saber, a verdade deixa de ser um consenso e vira um condomínio fechado. Cada um com o seu muro de certezas, seu portão de algoritmos e sua guarita de ego. E nesse condomínio, a verdade, ela mora de aluguel. Um aluguel caro, volátil e com um reajuste mensal pela inflação das narrativas. E aí surge a pergunta que incomoda, que coça a alma. Será que ainda somos capazes de distinguir o real do fabricado? Porque se você parar para pensar, hoje a realidade é uma planilha altamente editável. A história é reescrita, os fatos são filtrados, as vozes são silenciadas e as mentiras são lindas, coreografadas, cheias de cortes dinâmicos e legendas coloridas. O mundo virou uma imensa ilha de edição. E todo mundo quer ser o editor, mas ninguém quer ser um Winston. O Winston Smith, esse pobre diabo que trabalhava no Ministério da Verdade. O departamento onde o passado é atualizado conforme a conveniência do presente entre as reuniões do ódio. Winston era o funcionário público da falsificação, o operário da mentira, o homem pago para transformar 2 mais 2 em 5. E ainda sorri no final do expediente. Mas você sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que é muito fácil transformar em um Winston. É só acreditar nos próprios filtros, nos nossos recortes, nas nossas versões do que realmente aconteceu. A diferença é que ele fazia isso por medo. Muita gente faz por like hoje em dia. Todo mundo conhece alguém que está trabalhando no Ministério da Verdade. Só que o nosso é terceirizado. Tem sede no algoritmo, escritório no WhatsApp e uma filial na cabeça de cada um. Então, se a verdade tivesse CPF, me diz aí, ela estaria em qual banco de dados? No Jornal das 8? No feed do Instagram? No podcast do seu coach favorito? Ou na consciência já terceirizada de um contrato de adesão digital?
Talvez George Orwell tenha tentado nos avisar, mas a gente leu o livro 1984 como quem lê o horóscopo, tentando achar que era sobre os outros. Enquanto isso, o Ministério da Verdade continua funcionando impecável, eficiente, 24 horas por dia. E lá dentro, no meio dos arquivos adulterados e das memórias apagadas, está ele, o nosso personagem, Winston Smith. O homem que fabrica mentiras e, no processo, começa a duvidar da própria sanidade. Então, num coração cinzento de uma sociedade que transformou o absurdo em expediente administrativo, trabalha Winston Smith, o funcionário exemplar do impossível. Ele acorda todo dia, toma o seu café sem gosto e vai para o escritório. Não para construir um futuro, mas para reconstruir o passado. Pois é, Winston é o operário da mentira, o editor da realidade, o sujeito que carimba o irreal com o selo oficial da verdade. Isso me lembra algo que a gente leu muito nos jornais nos últimos anos. No seu mundo, a história é uma planilha viva. Um dado aqui, uma memória ali, tudo reeditado para caber na narrativa do grande líder, o grande irmão que zela pela pátria. E se o grande irmão disser que 2 mais 2 é igual a 5? Winston tem o dever patriótico de pegar a borracha e apagar o 4 da história. O passado, afinal de contas, é só um rascunho daquilo que o poder quer que a gente acredite. E o mais cruel é que o Winston sabe que está mentindo, mas também sabe que, se ousar acreditar no que sabe, ele vai deixar de existir. E é aqui que a gente vai conversar sobre o psicólogo americano Leon Festinger e a sua teoria da dissonância cognitiva, esse palavrão bonito para dizer qualquer conversa de bar. A sua teoria dizia basicamente isso: quando a cabeça sabe de alguma coisa, mas o sistema te obriga a acreditar em outra coisa. O Winston vive esse dilema como quem respira gás tóxico e chama de ar puro da montanha. Ele sabe muito bem que 2 mais 2 é igual a 4, mas precisa repetir que 2 mais 2 é igual a 5 até que o cérebro aceite, o coração se acostume e a consciência desista. É a ginástica mental da sobrevivência, um alongamento ético em troca de não ser apagado do mapa. E aí você pensa, coitado do Winston, vivendo nessa distopia opressora. Mas respira fundo e olha ao seu redor. Você também está numa distopia em que grupos estão reescrevendo a realidade, só que com mais filtros e menos culpas. O Winston usava um editor de texto do Estado. O seu tio está usando o TikTok. O Winston apagava os fatos. O seu chefe apaga os comentários. O Winston reescrevia o passado. O seu amigo está reescrevendo as legendas. O Winston mentia para sobreviver. Você mente para ser aceito. E não se engane, a diferença é só de estética, não de essência. Porque a verdade é que a gente também vive um tipo de Ministério da Verdade, só que terceirizado pelo algoritmo. Um regime de narrativas, likes e aprovações sociais. Dizemos que somos livres, mas a liberdade de hoje é curiosamente domesticada. Você é livre para escolher, contanto que escolha dentro do discurso do grupo. É livre para pensar, desde que pense igual ao seu partido. É livre para ter opinião própria, desde que sua opinião venha no mesmo template dos seus amigos, com emojis, indignação seletiva e legendas copiadas do Twitter. Esse é o novo contrato social. Você renuncia à autenticidade em troca de uma aceitação coletiva. O Winston fazia isso para não ser punido, mas muita gente faz isso para não ser cancelado pelo grupo. A gente está vivendo numa era em que a autocensura virou uma etiqueta social. Antes, o poder mandava calar. Agora, a gente se cala sozinho por medo de não ganhar um coraçãozinho. O olho que tudo vê não é mais a câmera do grande irmão. É a lente do seu celular te encarando enquanto você tenta parecer feliz. E a dissonância cognitiva, aquela velha companheira de Winston, virou um item básico da sobrevivência emocional moderna. Você diz que odeia política, mas acaba defendendo um político. Você diz que é contra o sistema, mas é perdidamente apaixonado pelo sujeito que está vivendo no sistema há mais de 40 anos sem trabalhar. Você diz que é livre e que tem opinião própria, mas vive vigiado pelos olhos atentos do seu grupo de gente raivosa no WhatsApp. Você é obrigado a pensar igual, falar igual, usar os mesmos memes, rir das mesmas piadas, odiar as mesmas pessoas, tudo para que não pense que você virou um comunista. A mente humana se adaptou a esse regime de autodefesa cognitiva. Aceitamos o absurdo para continuar pertencendo. Repetimos o que não acreditamos para continuar respirando o ar morno da aprovação. E cada vez que a gente faz isso, Winston dá um sorrisinho para você. Não de felicidade, mas de reconhecimento, porque afinal de contas, ele também fazia o mesmo. O Ministério da Verdade ele nunca deixou de existir. Ele apenas mudou de endereço.
Ele saiu dos prédios cinzentos da Oceania e se instalou na timeline, na publicidade, nos discursos políticos, nas conversas de bar, nas reuniões da empresa com o PowerPoint motivacional. Hoje, o funcionário exemplar do absurdo não é mais um homem de terno e máquina de escrever. É cada um de nós, digitando versões confortáveis da realidade. E o crachá da vez é o avatar com um sorriso filtrado. Mas o que mais assusta é o próximo passo. Porque um dia o controle que era imposto, agora ele é desejado. Você não precisa mais de um ditador para te vigiar. Basta um celular e um grupo de WhatsApp. E é aqui que o dilema de Winston encontra o nosso dilema. Até onde vai uma pessoa pela aceitação do grupo? Até onde você mente para continuar pertencendo? Porque o controle absoluto, ele não começa com grades. Ele começa com consentimento. E quando o controle ele deixa de ser imposto, ele passa a ser pedido pela pessoa. A mente já está pronta para sua nova prisão. Aquela que você mesmo ajuda a construir, tijolo por tijolo, like por like. Pensar nunca foi tão perigoso. Não porque existam sensores nas praças, mas porque a praça agora mora dentro da sua cabeça. E nela existem câmeras, julgamentos e hashtags prontas para te transformar em réu da própria opinião. No livro 1984, o partido criou o conceito de crime-ideia. O crime de pensar o impensável. Não bastava seguir as regras, era preciso amar as regras. Não bastava obedecer, era preciso não desejar desobedecer. A liberdade nessa lógica, ela não é tirada à força, ela é convencida a ir embora. O controle mental é o tipo mais elegante de ditadura. Não tem tanque, não tem cela, não tem algema, tem apenas a culpa, e o medo e a autocensura. Ou como diria Orwell, e Foucault com certeza assinaria embaixo, não há necessidade de algemas quando a cela é psicológica. O partido não queria apenas te impedir de pensar errado, queria fazer você duvidar de que pensar errado fosse possível. E é aí que entra o truque mais perverso do poder, o gaslight institucional. Só um parênteses aqui. Para quem não conhece a expressão gaslighting, ela veio de um filme de 1944 chamado Gaslight, ou A Meia Luz, como ficou conhecido aqui no Brasil. No filme, um marido manipula a iluminação a gás da casa para convencer a sua esposa de que ela está enlouquecendo. Ou seja, gaslight é aquela manipulação em que te convence que você está doido. Você diz, o céu é azul, e o outro responde, azul? Não, não é azul não, o céu é meio cinza. Aí você olha pro céu e pensa, será? Talvez esteja mesmo meio cinza, talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja ficando doido. Pronto, aí o controle começou. Winston vivia isso todos os dias. Ele via o passado sendo reescrito, os fatos sendo apagados e as datas sendo trocadas. E quando ele tentava protestar, via um coro dos obedientes. Você se lembra errado, camarada. Isso nunca aconteceu. Você está imaginando coisas. E ele começava a acreditar. E o mais assustador é que, aqui fora, a gente também vive um tipo de gaslight coletivo. A realidade é distorcida em alta resolução. Hoje, o crime-ideia não é mais sobre pensar contra o partido, é postar fora de contexto, é questionar a narrativa dominante, é dizer algo que o algoritmo não entende ou que o grupo não aprove. E você sabe qual é o castigo disso? É o esquecimento digital, a exclusão simbólica, o ostracismo social transvestido de justiça. Vivemos num mundo com acesso à maior biblioteca global da história. Mas a polícia do pensamento moderno vive queimando livros. Não com fogo, mas com cancelamento e tentativas de censura. Livros, ideias, pessoas, conceitos, tudo o que escapa do enquadramento é considerado perigoso. A fogueira agora é moral, e o combustível é uma vaidade travestida de virtude. E é engraçado no começo, parece até piada. O pessoal fala assim, você viu? Censuraram o Nelson Rodrigues porque ele ofende as crianças. Mas Nelson Rodrigues nunca foi livro infantil. Beltrano foi cancelado porque falou que a internet precisa ser regulamentada. Mas tudo que opera em território nacional tem que atuar dentro das leis do país. A gente ri, compartilha, comenta, mas no fundo o riso é de nervoso. Porque sabemos que o próximo pode ser a gente. O controle mental moderno é tão eficiente que ele nem precisa de ministério. Ele se disfarça de moral, de contra tudo isso que está aí, de defesa do bem. Mas o resultado é o mesmo, autocensura coletiva. Cada um vigia o outro. Cada um se torna o guarda da cela do vizinho. E todos, muito civilizadamente, chamam isso de estamos salvando o mundo. A verdade é que o poder aprendeu a terceirizar o autoritarismo. Antes, ele te vigiava. Agora você mesmo se vigia. E quando alguém tenta pensar diferente, questionar o roteiro, a multidão logo reage com indignação moral. Como ousa pensar por conta própria? Como você se atreve a discordar da verdade oficial do grande irmão? E pronto, o pensamento é morto antes mesmo de nascer. A mente vira o campo de concentração mais limpo da história. Sem sangue, sem grades, só com culpa, medo e emojis de carinha triste. E ainda tem algo muito mais trágico nesse mecanismo todo. Porque para controlar a mente é preciso antes entendê-la.
Ou melhor, entender como a mente se engana. O verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo externo, sempre foi o campo psicológico onde as nossas crenças se enfrentam, nossas emoções decidem e a nossa razão tenta sobreviver. E é nesse campo que os verdadeiros engenheiros da realidade atuam. Eles estudam a psicologia do medo, o poder da repetição, a sedução da propaganda. Eles sabem que para moldar a sociedade não basta controlar o que as pessoas dizem, é preciso controlar o que elas acreditam ser possível dizer. E assim nasce a fábrica da realidade, um imenso maquinário de símbolos, slogans e ilusões que transformam a mentira em consenso e consenso em verdade. Se o poder fosse um grupo de WhatsApp, o filósofo francês Michel Foucault seria aquele cara que nunca dorme, que manda áudio de 10 minutos às 3 da manhã dizendo: pessoal, já pensaram que o controle não precisa ser visível para funcionar? E o grupo inteiro ia ficar em silêncio, porque ninguém quer abrir uma discussão com Foucault às 3 da manhã, né? Foucault, ele não manda memes, ele manda a sua teoria sobre panópticos. E o panoptismo, para quem faltou essa aula, é essa ideia genial e assustadora de que o poder ele não precisa mais bater, ele só precisa observar. Um olhar constante, visível, que faz a gente se comportar direitinho mesmo quando não tem ninguém olhando. É o famoso, é melhor não postar isso, vai que alguém interprete mal. E pronto, o grande irmão te venceu. E ainda ganhou novos seguidores. Foucault dizia que o poder moderno, ele não reprime, ele molda. Ele não manda mais você se calar. Ele faz você duvidar se você deveria falar. Ele não proíbe. Ele cria a sensação de que certas coisas são simplesmente inadequadas. É o controle gourmet, light, com gosto de liberdade e textura de coerência social. O velho panóptico da prisão virou o feed das redes sociais. Lá todo mundo observa todo mundo. E todo mundo tem medo de ser o próximo a ser observado demais. É como se fosse um reality show sem prêmio, onde o castigo é a exposição. E é aqui que o papo fica mais interessante. Porque no bar da pós-verdade, o Foucault ele não está sozinho. A filósofa alemã Hannah Arendt olha para tudo isso e diz: o totalitarismo ele não quer só controlar o corpo, meu caro. Ele quer dominar a própria realidade. E ela está certa, né? Porque o poder de verdade, o poder com P maiúsculo, é aquele que define o que pode ser chamado de verdade. Porque, afinal de contas, quem controla o discurso, controla o mundo. Quem define as palavras, define os limites do pensamento. Ou, como diria Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. E Arendt, com seu ar de professora cansada da humanidade, continua. O totalitarismo começa quando a mentira se torna rotina e o absurdo vira senso comum. É aquela velha história. Quando todo mundo mente, a verdade ela não é só rara, ela também se torna perigosa. Porque no mundo onde todos mentem, a verdade é o único crime. E é aí que esse bar filosófico ele começa a ficar mais animado. Porque aparece Leon Festinger, o psicólogo da dissonância cognitiva, com o seu drink de culpa e ironia, e ele ri e diz para todo mundo: vocês acham que o poder precisa de porrete? Nada disso. Basta deixar o sujeito acreditar em duas coisas opostas ao mesmo tempo e fazê-lo sentir culpado por isso. O Winston, o nosso amigo lá do Ministério da Verdade, ele já sabia disso. Ele acreditava que 2 mais 2 é igual a 4, mas precisava dizer que 2 mais 2 é igual a 5 para continuar vivo. E depois de repetir tanto, ele começou a duvidar do próprio 4. Essa é a dissonância cognitiva em sua forma mais pura. O divórcio entre o que se sabe e o que se aceita para continuar respirando. Hoje, não é muito diferente disso. Hoje a gente está vivendo em uma fábrica de realidade onde cada verdade ela vem com rótulo, embalagem e marketing próprio. A propaganda moderna ela não precisa mais vender produtos. Ela vende percepções. Ela não precisa te convencer, basta repetir. E a repetição ela é a mãe da crença. Ou como diria um certo ditador que não vale a pena dizer o nome: repita 1000 vezes uma mentira e ela vira verdade. Repita 1000 vezes uma verdade conveniente e ela vira uma polêmica. É a mágica da linguagem. Esse brinquedo perigoso que molda o mundo sem precisar de decreto. Foucault chamaria isso de biopolítica. Esse poder que administra corpos, comportamentos, estatística e até emoções. O controle deixa de ser uma força externa e vira uma gestão interna da consciência. O poder te atravessa, te habita, te molda. Ele não te proíbe de viver. Ele te ensina como viver corretamente. E aí no meio desse bar filosófico, Foucault brinda com Arendt e Festinger ri de nervoso.
Porque o que antes era um regime de vigilância física virou agora uma autovigilância mental e emocional. Não é mais o guarda que observa o prisioneiro, é o prisioneiro que aprendeu a se policiar sozinho. E nesse ponto a ironia ela chega a ser poética. Nunca fomos tão livres e ao mesmo tempo tão controlados. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, tanta dificuldade de distinguir o real do fabricado. A gente vive cercado de dados, mas famintos de sentido. E como todo faminto, a gente come o pão que serve, sem perguntar o que tem no prato. A propaganda moderna não nos engana à força. Ela nos embala, ela nos encanta com uma canção de niná com voz doce dizendo: relaxa, você está do lado certo da história. E a gente dorme tranquilo, mesmo com o travesseiro é feito de manipulação. A fábrica continua funcionando 24 horas por dia, produzindo versões, fabricando mentiras, reescrevendo fatos, e o mais eficiente operário dessa história toda, dessa indústria, somos nós, que repetimos, compartilhamos e acreditamos. Mas o que é mais perigoso do que mentir? É acreditar no que mentem para você. Porque quando a mentira é externa, ainda dá para lutar. Mas quando ela se instala dentro da mente, a própria realidade se torna refém dessa mentira. E é nesse ponto que o poder ele atinge o seu ápice, quando consegue transformar a exceção em norma e a mentira numa lei. Imagina uma sirene. Agora imagine uma sirene que nunca desliga. Ela não fica gritando o tempo todo. Às vezes ela só está murmurando ali no fundo da cabeça, mas ela está sempre lá, acesa, vibrando em algum lugar entre o medo e a resignação. Essa é a trilha sonora do nosso tempo. O barulho contínuo da emergência eterna. Foi o que o filósofo italiano Giorgio Agamben que percebeu esse truque. O poder moderno ele não precisa mais de tanques nas ruas ou de ditadores de uniforme. Ele só precisa de uma crise que nunca acaba. Um estado de alerta tão constante que a própria calma ela vira suspeita. A gente está vivendo sob o que Agamben chamou de estado de exceção permanente. Um tipo de suspensão da normalidade onde o medo justifica tudo. A vigilância, o controle, a censura, o ódio, e a cada nova exceção a gente entrega mais um pedacinho da nossa liberdade, como quem está pagando uma assinatura para continuar tendo o privilégio de ser controlado. A ironia é que o poder ele não precisa mais nos oprimir, ele só precisa fingir proteção. Proteção da ameaça, do caos, do eles, e para isso cria o que Agamben chama de pânico moral. Uma sensação constante de perigo que faz a gente abrir mão de qualquer direito em nome da segurança. Porque nada é mais obediente do que um povo assustado. O medo é o Wi-Fi do autoritarismo. É invisível, mas mantém todo mundo conectado. E assim como o Wi-Fi, quando ele cai, a gente entra em desespero. Porque afinal de contas, quem somos sem o medo que nos mantém alinhados? Vivemos em sociedades onde o medo é uma política pública. Muda os nomes, muda as causas, mas o script ele é sempre o mesmo. Sempre tem uma emergência, sempre tem um perigo, sempre tem alguém errado para culpar. E o mais genial e trágico é que o pânico virou a rotina. A exceção se transformou na norma. A urgência virou o status quo. Hoje, cada crise é um espetáculo. Cada tragédia é uma oportunidade de controle. Cada discurso é uma nova forma de medo com design, com embalagem de patriotismo e trilha sonora de indignação instantânea. Vivemos dentro de uma indústria do pavor, e o produto mais lucrativo é a nossa obediência espontânea. Mas vamos lá, calma. Isso não é culpa sua. O sociólogo Pierre Bourdieu explicaria isso com uma elegância incrível. Vivemos sob o que ele chamava de violência simbólica. Um tipo de dominação tão refinada que a gente chama de liberdade o ato de obedecer espontaneamente. É um milagre da servidão voluntária. Você jura que está escolhendo, mas você só está reproduzindo o que o poder quer que pareça natural. E é por isso que hoje, quando alguém questiona o óbvio, parece radical. E quem repete a mentira parece uma pessoa equilibrada. A exceção virou regra, a dúvida virou crime, e o conformismo virou virtude. A gente está vivendo um tempo em que todo discurso é uma trincheira, e cada palavra dita fora da cartilha é recebida com a mesma fúria de quem vê uma heresia sendo pregada em praça pública. A retórica do medo constrói muralhas invisíveis, e nós, bem educadamente, aprendemos a morar dentro delas. A verdade nesse contexto é quase uma conveniência social. Ninguém quer ouvir quem desmonta a ilusão. Queremos ser confortados e não confrontados, porque despertar vai nos tirar do conforto. Queremos que o noticiário diga exatamente o que pensar e que o feed nos diga com quem concordar. E quando tudo isso falha, quando o medo ameaça perder a força, o sistema recarrega a bateria da paranoia com algo novo.
um novo vilão, um novo culpado, um rosto novo para o caos. Porque, e aqui está a chave, todo regime ele precisa de um inimigo. Um outro que justifique a vigilância, um culpado conveniente que mantém a narrativa em movimento. Sem inimigos, o medo enfraquece. Sem medo, o controle perde sentido. E sem controle? Bom, aí o poder vai ter que confiar nas pessoas. E isso, convenhamos, seria um risco que o sistema jamais correria. A Sirene, ela tá lá, ela continua tocando. Às vezes disfarçada de breaking news. Às vezes ela tá escondida num discurso pela liberdade de expressão. Mas o som é o mesmo. A mesma melodia hipnótica do pânico moral. E é nesse compasso que caminhamos entre a normalização do absurdo e a exceção que virou rotina. Mas, afinal de contas, quem é esse inimigo invisível que precisa existir para que tudo continue como está? Quem é o rosto por trás da máscara que o medo veste para dançar? Toda sociedade com medo precisa de um vilão com crachá, um rosto para odiar, uma sombra para apontar, um nome para gritar quando as coisas desandam. No universo de 1984, esse papel pertence a Emmanuel Goldstein, o inimigo oficial, o culpado universal, o espantalho moral. O homem que talvez nem existia, mas cuja utilidade política é mais real do que qualquer cidadão. Goldstein é o inimigo interno e externo, o santo padroeiro da paranoia coletiva. A cada dia a população se reúne para odiá-lo publicamente. É um ritual catártico de lealdade. É uma missa sombria do totalitarismo, o 2 minutos de ódio. E se você reparar, hoje a gente pratica isso no Twitter de graça em tempo integral. Porque o inimigo invisível nunca saiu de moda. Ele só troca de nome. Hoje ele atende por a esquerda, o comunismo, a mídia vendida, a comunidade woke, os lacradores e, dependendo do grupo do WhatsApp, até Paulo Freire entra na roda. Em algum lugar, alguém sempre está culpando alguém por destruir o país. Só nunca o próprio espelho. Essa é a engenharia do medo. Criar um inimigo imaginário para justificar o controle real. Quando seu vizinho, seu professor ou seu colega de trabalho vira um inimigo em potencial, o poder não precisa mais policiar. Você faz o serviço por ele. É o panoptismo de Foucault em versão faça você mesmo. E claro, para manter o ódio em alta, é preciso de slogans. Pequenas frases prontas, fáceis de decorar e impossíveis de discutir. No mundo de George Orwell, os mantras eram: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Cada uma delas tem uma inversão semântica. A realidade é dobrada até o absurdo para parecer coerente. Hoje, os slogans mudaram o figurino, mas mantiveram a alma de propaganda. Deus, pátria e família. Deus acima de tudo. Liberdade de expressão irrestrita. E o clássico contemporâneo é só uma opinião. O slogan é a forma mais sofisticada de preguiça mental. É o resumo que mata todo pensamento. O emoji que substitui o raciocínio. Porque assim, afinal de contas, pensar dá trabalho. Leva tempo e ninguém quer perder o time do engajamento. Se o Ministério da Verdade existisse hoje, ele teria um perfil no TikTok. Ele postaria reels com trilha de suspense, carrosséis com frases de impacto e venderia curso de comunicação estratégica e posicionamento de narrativa com um grupo exclusivo no Telegram. E do lado, claro, teria o stand do coach espiritual prometendo prosperidade em 7 dias e um pastor pedindo voto em nome da moral. Tudo no mesmo feed, entre uma dancinha e um corte de podcast. A mentira moderna, ela tem filtro, é bem iluminada e tem legenda automática. Ela não é mais gritada, ela é influenciada. Ela não convence pela força, ela convence pela estética. E quanto melhor produzida, mais fácil de acreditar. George Orwell imaginou um governo reescrevendo jornais. Nós criamos um sistema onde as pessoas reescrevem a si mesmas. E é curioso, em 1974, Winston trabalhava apagando fatos e inventando versões do passado. Hoje as pessoas fazem isso todo dia. A diferença é que ninguém é obrigado. A edição dos fatos é voluntária. Todo mundo quer parecer certo, coerente e vencedor. Então temos uma massa que se voluntaria para trabalhar no Ministério da Verdade com um crachá da vaidade pendurado no peito. O inimigo invisível é o motor da história, porque onde existe medo, há obediência. E onde há obediência, há lucro. A guerra pode ser paz desde que venda bem. A ignorância pode ser força desde que viralize. E a liberdade virou marca de estrada com slogan jingle. E talvez o verdadeiro profeta da pós-verdade não tenha sido um guru digital ou um político carismático, mas um escritor britânico de humor sombrio.
fumando um cigarro e com medo da censura e da estupidez humana. O George Orwell, ele é esse pessimista que tentou avisar a gente que o futuro não seria controlado por tanques, mas por timelines. E aqui a gente chega ao espelho final dessa conversa. O lugar onde a mentira se disfarça de verdade e o verdadeiro parece apenas uma opinião mal editada. Porque no fim a pergunta não é quem mente, mas quem está editando o que é real. Então chegamos a um homem que tentou prever tudo antes que fosse tarde demais. George Orwell, um sujeito que viveu com o coração meio partido entre a ficção e a realidade, entre a crítica social e o medo constante da perseguição política. Um homem que tinha como amigo Arthur Koestler, outro gigante da escrita e da resistência intelectual, e compartilhava o mesmo temor de George Orwell. Não apenas a censura externa, mas o risco de se tornar personagem de suas próprias páginas, um prisioneiro das distopias que tentava alertar. Orwell nos escreveu um aviso, simples, direto e aterrador. E, ironicamente, nós transformamos esse aviso num manual. Um manual de sobrevivência moderno, em que cada clique, cada like, cada compartilhamento digital é um tijolo na parede da nossa própria prisão mental. Lembra aquela pergunta que nos assombrava no começo? E se 2 mais 2 realmente fosse 5? Mas talvez a questão nunca tenha sido a soma em si. Talvez a pergunta devesse ser: quem tem o poder de te fazer acreditar que 2 mais 2 é igual a 5? Porque a realidade, a verdade objetiva, aquela que existe fora de nós, ela não foi destruída, ela foi terceirizada. E o pior, ela foi terceirizada com a nossa assinatura digital. O Winston era o editor da realidade na Oceania, e nós somos editores das nossas próprias narrativas hoje. A diferença é que no passado a pressão ela vinha do partido. Hoje a pressão ela vem do feed, do algoritmo, do grupo de WhatsApp, do like que valida, da indignação que assina contrato com medo. E no final de contas, talvez seja essa a lição mais amarga, mas também mais poética. O problema não é a mentira em si. O problema é quando aceitamos a mentira como nossa, quando nos tornamos cúmplices dela sem perceber. George Orwell escreveu 1984 para nos alertar. E nós lemos como se fosse um horóscopo. Ele dizia: cuidado com a manipulação, cuidado com a distorção da verdade, cuidado com o medo que organiza a sociedade. E nós rimos, clicamos e compartilhamos. Então, se 2 mais 2 é igual a 5, talvez a conta certa seja outra. Um mentiroso mais um ingênuo igual a um grupo obediente no WhatsApp. Mas antes de você desligar o vídeo, me xingar e voltar a postar sem pensar, vamos parar aqui rapidinho por um instante. Respira fundo. Olha para a tela e pergunte: quem é que está escrevendo a minha realidade hoje? Quem define as minhas verdades? Quem escolhe os meus inimigos? E acima de tudo, quem consegue me convencer de que a mentira é a minha aliada? Vamos lá, eu quero te escutar. Escreve aí nos comentários, compartilha suas conclusões, suas dúvidas, os seus insights, porque eu acredito que é o diálogo que estimula a nossa caminhada. Quando a gente pensa junto, quando a gente aceita que podemos estar errados ou que o outro tem um ponto de vista que não enxergamos, é aí que a gente consegue caminhar para frente. Então, se esse vídeo te fez refletir, se te fez rir, se te inquietou ou se fez se perguntar o que eu estou aceitando sem perceber, faz isso, por favor. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreve nos comentários sobre as verdades, sobre as mentiras e sobre as pós-verdades do mundo moderno. Se você quiser, escreve aí embaixo que você chegou até aqui no vídeo. Não é a mentira que nos derrota, é acreditar nela sem perceber. E, claro, fique ligado no próximo episódio do Paradigmas, porque a gente vai continuar explorando os limites da razão, da ilusão e daquilo que chamamos de realidade. Mas eu também posso estar completamente errado. Então, pense sobre isso, fique bem e beba água. Enquanto você decide entre os 2 vídeos aí na tela, escolha com sabedoria ou escolha por impulso. Ninguém aqui vai te julgar. Aproveite e clique no botão de se inscrever, caso você não seja inscrito, para você não perder as nossas próximas aventuras filosóficas, sarcásticas e absurdas. Obrigado por estar aqui, por rir, por pensar e por questionar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.